Opa, tô te Agora, vendo, deputado. agora. Agora foi, né? Bom, se não tiver dificuldade, não é live com o Dr. Leonardo e com o Diego, né, doutor? É verdade. Aqui é tanto conhecimento e tanto trabalho que pesa a internet, aí não carrega, entendeu? Direito. Você sabe, deputado, que da outra vez que teve problema, eu até troquei a internet aqui de casa por, né? Não foi só com você que eu tive, depois eu tive com outras pessoas, mas eu troquei e funcionou. Tranquilo, né? Foi dessa vez. Que coisa, hein? Que coisa. Pois é. Mas isso é um bom sinal, doutor. É um bom sinal. É sinal de que, de fato, aí a live vai ser especial. Aí eu já estava falando para o pessoal ali inicialmente, né? Falando que o senhor que é o criador aí desse canal de comunicação, Papo Eleitoral, Sim, e que está levando informações aí atualizadas sobre, principalmente as mudanças na nossa sim, legislação, visto que muita coisa também que mudou na legislação lá atrás, antes até das eleições de 2018, só está sendo aplicada agora, né? Essa é a primeira sim. eleição que a gente vai ser, vamos dizer assim, aquela prova de fogo do que foi votado e decidido pelo Congresso Nacional lá atrás. Sim. Então, o senhor está mantendo aí a população atualizada, antenada aí. Parabéns aí pelo trabalho, mais uma vez, né? E uma oportunidade aqui imperdível para todo mundo que está se preparando agora aí para as eleições, o pessoal que vai disputar, vai participar dessa disputa, desse processo eleitoral, numa pandemia, né, doutor Leonardo? Então, Sim. mudou tudo, né? Mudou todo o planejamento que os pré-candidatos aí poderiam ter ao longo do ano, aqueles que já estavam pensando em serem candidatos agora, mudou tudo, né? Caiu tudo por terra e agora cada candidato tem que se reinventar aí para esse novo processo eleitoral. E hoje a gente vai falar justamente aí das propagandas de rua nas eleições 2020, né, doutor? Sim, deputado, é isso mesmo. Eu agradeço muito o convite, a consideração que o deputado tem por nós aí. Eu sempre falo para todo mundo que é um orgulho, um prazer ter trabalhado com o deputado nas eleições de 2018 e sempre acompanhar, né, o trabalho que o deputado desenvolve na Câmara, os deputados. E muito obrigado mesmo por tudo que você faz por nós aí. E eu, como o deputado falou, assim, eu tenho essa página, né, no Instagram para trazer conhecimento e para trazer uma oportunidade para os candidatos. Tem muita gente que não tem a possibilidade de ter um advogado especializado, né, na área eleitoral. Então, todas as informações que a gente traz aqui no Papo Eleitoral são para ajudar também essas pessoas, né? E porque são muito poucos advogados que são especializados, né, nesta área. Então, é para acrescentar mesmo. E essa função social que o deputado tem feito de fazer as lives diariamente de assuntos diversos, inclusive sobre as eleições, isso quase nenhum deputado faz. Inclusive, parabenizo pelo trabalho aí. E é de essencial para que os candidatos tenham acesso, né, a esse conhecimento e possam ter sucesso nas suas eleições. Doutor, até antes da gente entrar no tema aí proposto, né, para essa live, que é propaganda de rua aí nessas eleições 2020, inclusive eu conversando hoje com um advogado, ele dizia, né, que o direito eleitoral não é nem obrigatório, né? O pessoal que está cursando não é uma matéria obrigatória, é isso mesmo? É isso mesmo, eu não tive isso na minha grade curricular Eu estudei na Universidade Estadual de Londrina, né? Não sei quem sabe. Inclusive, é uma das melhores de direito do Brasil, inclusive até hoje. E não tem mesmo, deputado. Corretíssima essa informação. É isso aí. Por isso que é importante a gente prestar esses esclarecimentos aqui para a população. Então, você que é candidato, pré-candidato, pré-candidato ainda, né, doutor? Pré-candidato ainda. Então, Perfeito. bom, não cometi nenhum crime, que eu não, Não, não. o Mas senhor também. você também nem é pré-candidato nessa eleição, então tá boa. Mas, Bom, deputado, então, você faz uma piada com isso, mas o que a gente vê de coisa errada, pelo meu perfil do Instagram. coisa, né? Muita coisa errada aí a gente
Na verdade, já tem um monte de candidato aí, né, doutor? Sim, sim. Não, tem gente divulgando o número, deputado. Gente divulgando o número. E, Nossa. ó, eu vou te dizer, eu recebi diversas perguntas sobre o mesmo tema. É o seguinte, posso divulgar o meu número da foto do registro de candidatura antes da coisa? Gente, pelo amor de Deus, isso é básico, você não pode divulgar o seu número antes do dia 27. Não pode. E um monte de gente vem me perguntar isso. A mesma pergunta. Se eleito, tem grande chance de não assumir, né, doutor? Tem, porque um eleitor, a coligação, outros candidatos podem impugnar a candidatura com base nessa prova, você entendeu? Então, enfim. Mas manda aí, deputado, a live aqui, eu sei que vai fazer as perguntas, eu que vou responder. Pode mandar aí. Não, mas já, na verdade já começamos, né? Porque Já. tem que falar justamente sobre essas situações que estão acontecendo no momento, né? Eu também recebi muita imagem, foto de candidatos, até aí da cidade de Londrina, o senhor deve ter recebido também, não vou falar o nome aqui, mas, mas até da cidade de Londrina, já colocando estampado lá a cara nas redes sociais, talvez até depois dessa live vão tirar, né? Então, Sim, vão tirar essas publicações que já fizeram aí. Mas o duro que a rede social, você deu um print ali, salvou, já era, né? já Não tem era. mais. Salvou a imagem ali no celular, não tem volta. Por isso que é muito difícil na justiça eleitoral depois provar o contrário, né, doutor? As chances de fato, a pessoa ter a sua candidatura impugnada é muito grande. Sim, verdade. É bem isso mesmo. Doutor, mas vamos começar aqui com uma dúvida muito frequente aí do pessoal, né, que, principalmente para quem está começando agora na política. Quais são os tipos de material impresso que são permitidos nessas eleições 2020? Deputado, o material impresso até é uma possibilidade para o pré-candidato dele ser criativo naquilo que ele faz. Por quê? A legislação não prevê nenhum limite de tamanho e nem de forma. Então, o pré-candidato pode ser criativo e fazer um cartão, fazer um santinho, fazer um folder que conta toda a história da vida dele, das qualidades pessoais dele, ele pode fazer isso, do que ele já fez, né? Aquele folder que abre assim, né? Um jornal, ele pode fazer um jornal falando sobre a vida dele também. Então, assim, a legislação eleitoral, ela deixa bem aberto essa possibilidade do material impresso que vai ser entregue para as pessoas lerem, né, tomarem conhecimento. Então, o candidato tem que se atentar, né, a escrever um material que seja atrativo, que seja criativo também, e utilizando essa possibilidade que a lei traz, já que não existe nenhuma limitação de tamanho, nem nada em relação a esse material impresso. Tá certo. E existe limite para a impressão aí de santinhos, doutor? Não, não, também não existe. Então, assim, se o candidato quiser imprimir 1 milhão de santinhos de uma vez, isso daí é permitido. Não existe nenhuma limitação. O que ele tem limitação, deputado, é em relação aos gastos eleitorais, né? Cada cidade tem um limite de gastos, cada cargo tem um limite de gastos que, se vocês consultarem no meu perfil do Instagram, tem lá, ó, eu mostro como fazer a consulta desse limite de gastos também. Mas isso daí já é assunto para uma outra live, já que daí já é prestação de contas, né? Não é propaganda de rua, né? Com certeza. Agora, doutor, uma coisa muito comum nas eleições, né? Ainda é muito comum, é aquele negócio do candidato que enche a rua de santinho, né? Joga santinho, passa com o carro, joga aquele monte de santinho. Até porque o santinho, ele, podemos dizer assim, que o custo para você conseguir fazer a impressão aí dos santinhos, ele é baixo. Então, até as chances de sobrar de fato aí o material de campanha é grande, né? Ao final. E o pessoal, para aproveitar, joga o material na rua, né? Joga ali nas esquinas. O candidato que fizer isso, ele pode ser multado, doutor? Pode ser multado. Isso é um crime eleitoral
E além de ser um crime, né, deputado, isso não, é uma coisa que a gente não deveria nem estar falando, né, aqui na live ainda, mas é uma conduta que a gente ainda verifica em alguns casos, né, em alguns lugares. Por quê? Sinceramente, você que é pré-candidato, acha que um eleitor vai votar em você porque achou teu santinho no chão? A possibilidade disso acontecer é bem pequena, deputado. Eu sei que tem pessoas que chegam no dia da eleição não sabem ainda em quem vai votar, mas aquele eleitor vai ver que você está poluindo a sua cidade. Se você faz isso com a sua cidade, o que você vai fazer na Câmara Municipal ou no Poder Executivo Municipal? Então, assim, é um tipo de reflexão que é importante a gente trazer, né? Você vê que isso extrapola a visão em si do direito eleitoral. É uma visão de comportamento do eleitor também, né? Mas isso, apesar de estar previsto, ainda tem gente que faz. Está previsto como crime eleitoral e com multa ainda, deputado, de R$ 2.000 a R$ 8.000. E ainda tem gente que faz isso. E como que a pessoa pode denunciar nesse caso aí, doutor? O eleitor pode denunciar. Os outros candidatos, né, que também fazem parte do pleito, os partidos políticos podem denunciar, mas o eleitor também pode. Existe um sistema, deputado, da Justiça Eleitoral que chama Pardal. Ele é um aplicativo, você baixa no celular, você consegue fazer sua denúncia, inclusive mandar foto. Olha só. Nesse sistema. Então, quem tiver interesse aí, busque o Pardal do Tribunal Superior Eleitoral, que é um sistema para se fazer a denúncia nesses casos aí. Olha aí, pessoal, informação aí muito relevante, importante. Eu acho que a gente tem que acabar de fato com isso e quem faz isso tem que ser punido. O candidato que faz isso, primeiro que o candidato ele tem que ter controle aí do seu material, né? Não tem como ele ter distribuído o material e não saber para quem que ele entregou o material e que fez isso jogando aí, sujando as ruas da cidade. Mas o mais triste, doutor, ainda, na minha opinião, né, concordo plenamente com tudo que o senhor falou, mas é essa falta de conscientização política, né, do eleitor. Para mim, o mais triste é saber que tem ainda eleitores que é aquele santinho que ele pega na esquina que decide o voto dele. Ele está caminhando para o colégio eleitoral e ele ainda não sabe em quem vai votar. E isso é muito ruim, né, para a nossa democracia. É uma reflexão importante que todo mundo que está nos acompanhando, assistindo, ou que vai ainda assistir essa live, faça, né, porque é uma responsabilidade muito grande a escolha dos nossos representantes, principalmente no âmbito do legislativo. Nós estamos vendo aí tantas coisas que estão acontecendo no âmbito nacional, né? Em que às vezes a população fica revoltada. Agora, por exemplo, com a possibilidade de reeleição, de recondução, por exemplo, do presidente do Senado Federal. Sendo que no Senado nós tivemos na última eleição uma renovação de 85%. Renovação, tá, doutor? Uma renovação aí que, na prática, a gente está vendo que ela não existe. O mesmo Senado que recentemente aprovou o PL aí das fake news, que sequer menciona a palavra desinformação ou fake news nos mais de 30 artigos dele. Então, assim, nós às vezes a gente vê a revolta da sociedade principalmente com o parlamento, só que nós temos que lembrar que somos nós mesmos, eu também sou eleitor, somos nós eleitores que fazemos as nossas escolhas. Então, se a gente não tiver responsabilidade agora em ir para as urnas de forma consciente, votar de forma consciente, a gente pode pagar muito caro por conta disso, né, doutor? É verdade, deputado. Aí, complementando a sua fala, deputado, a gente, quando estuda no direito, a gente pensa em todos aqueles que lutaram para que nós tivéssemos o direito que temos hoje. Nós viemos, né, de uma sociedade que antes era de monarquistas, que ninguém tinha direito a voto. Você nascia numa casta, né, numa
uma classe social e você era mantido naquela classe social porque você não tinha direito de votar, você não tinha direito de evoluir, né, como na sua vida profissional e etc. Então, isso não é uma coisa assim, a pessoa hoje, a maioria dos eleitores talvez, né, uma parte dos eleitores não valoriza o direito do voto, mas muitas pessoas lutaram para que hoje você tivesse o direito de votar. E digo mais, deputado, muitas pessoas morreram para que hoje você tivesse o direito de lutar. Então, se o eleitor às vezes não pensa nele, né, em relação ao voto, ele deveria pensar pelo menos nas pessoas, nos antepassados dele que lutaram para que ele hoje pudesse votar. Então Muito, é bem sério essa discussão. muito bem, bem sério, muito bem colocado aí, parabéns. Agora, doutor, uma pergunta aí, o que que é o voo da madrugada, hein? O que que é isso aí? Olha, esse voo da madrugada não é uma música sertaneja não, tá, deputado? Muita gente acha que é uma música sertaneja, mas não é, infelizmente não é. O voo da Parece. madrugada é quando realmente eles despejam, né, material de campanha em frente aos colégios eleitorais. Que, como nós dissemos aqui, é crime eleitoral e de multa de 2.000 a 8.000 reais. Inclusive, deputado, essa multa não pode ser paga com fundo partidário, ou seja, é o candidato que vai ter que arcar com o patrimônio dele sobre essa multa. Por isso, além de sujar, de poluir a cidade, e que eu acredito com a maior parte dos eleitores, você vai se queimar fazendo isso, tem a questão da multa ainda. E uma coisa importante, deputado, que inclusive a gente fez na sua campanha, que você falou aqui, é você responsabilizar as pessoas que receberam material de campanha. Eu lembro muito bem que na sua campanha a gente fez umas instruções que eram entregues juntamente com a entrega do material para as pessoas que trabalhavam. Isso Então, mesmo. a gente fixava quais eram as regras eleitorais que deveriam ser cumpridas na distribuição e na aplicação daquele material. Então, isso é uma dica importantíssima para quem é pré-candidato e que vai concorrer e quer se garantir nessas eleições. Com certeza. É uma responsabilidade muito grande. Como o material normalmente ele é impresso aí em uma única gráfica e só vai ser impresso com autorização aí do candidato, então não tem como o candidato dar desculpa de dizer que não sabe para onde foi o seu material. Ele tem que saber, pelo menos é obrigação, né? E essa é uma das formas aí de ter controle, né? E de já poder orientar também, às vezes, aquela pessoa, aquele colaborador, aquele amigo, né? Às vezes até ele está com uma boa intenção, mas, mas que vai prejudicar e vai prejudicar muito, né? Com certeza esse dinheiro aí, essa multa, poderá pesar muito no bolso de muita gente, ainda mais agora depois dessa live. Eu acho que vai ter muita gente também que vai ficar, já deve estar muito irritado comigo aí, porque nós estamos comigo e com o senhor, viu, doutor? Porque nós estamos dando caminho aqui para milhares de eleitores, né? É só baixar o aplicativo aí, o Pardal, e fazer a denúncia, né? E os candidatos vão ter que responder aí na justiça, com certeza. Sim. Mas muito bem, doutor. Doutor, fala um pouco para nós aí das dimensões aí desses materiais. Sim. O que a gente tem de dimensão, deputado, que está estabelecido na lei? Primeira coisa, adesivos. Os adesivos podem ser utilizados tanto nos veículos que eu digo, deputado, é lataria, tá? Lataria. Primeiro, eles podem ser usados na lataria e nas janelas das casas. Nos veículos, Só, doutor? eles podem... Só nesses locais? Só nesses locais. Nos veículos, eles têm que ter no máximo meio metro quadrado. Meio metro quadrado é 30 por 1 metro, deputado. Tá? Podem ter no máximo meio metro quadrado. Inclusive, a justa posição. O que é a justa posição? Justa posição é colar um ao lado do outro. Se a pessoa pegou o carro, colou vários adesivos, a soma desses adesivos tem que dar no máximo meio metro quadrado. É o que a legislação exige.
Da mesma forma, a janela das casas, né? Também tem que ter o meio metro quadrado, mesmo que seja colado um ao lado do outro, na justa posição. E nas casas e nos veículos, tem que ser de forma espontânea, gratuita, a colagem. Tem muita gente que em campanha ouve dizer isso, já ouvi dizer isso, mas não sei se você já ouviu falar disso, né, Pteba? Mas eu já ouvi falar que você coloca o adesivo do candidato e o candidato te dá 20 litros de gasolina. Você já ouviu falar disso? Nossa, tem muito, viu, doutor? Então, gente, não pode fazer isso. 20 litros de gasolina, consulta, vale cerveja, vale tudo, infelizmente, né? E o mais triste, doutor, é quando a pessoa condiciona isso ao voto, né? Em que o eleitor ele chega até você e fala quanto que você vai me dar para que eu possa votar em você. A minha família é grande, eu tenho muitos amigos, eu posso te ajudar, mas eu preciso que você encha o tanque aqui de combustível. A minha resposta sempre foi a mesma: vou te dar nada. E nem quero, e nem vou insistir em ter o voto dessa pessoa. Muito pelo contrário, se eu puder conscientizar ela e mostrar o caminho que ela está escolhendo, eu vou mostrar. Mas é triste saber que tem muita gente que ainda pensa assim, viu, doutor? Deputado, eu vou te dizer que eu já vi você fazendo isso. Eu lembro muito bem, no primeiro dia da campanha em 2018, estava lá, acho que era em Andirá, eu estava junto, e eu vi um senhor vir falar isso para você. Ah, o que você vai me dar, não sei o quê. E você falou essa resposta mesmo, eu lembro como se fosse hoje. Isso me marcou muito, essa parte. Eu lembro que eu estava lá porque a gente estava abrindo a conta de campanha, resolvendo as coisas lá no banco lá, e aconteceu esse fato aí. Sabe o que eu penso comigo, doutor? Sim. Eu não preciso desse voto. Eu preciso do voto das pessoas de bem. Então, eu ainda acredito, doutor, eu ainda acredito que existem mais pessoas do bem do que do mal na nossa sociedade e no nosso país. Eu ainda acredito nisso, que existem mais pessoas do bem do que do mal. Então, eu nem perco tempo com esse tipo de eleitor. Eu vou em busca do voto de pessoas que buscam e que têm os mesmos valores, né, que sonham com um país diferente, que tem esses princípios básicos dentro do seu coração. Porque o combustível que você recebe nesse período das eleições, o exame, o vale cerveja, o vale churrasco, tudo isso vai passar. E 4 anos é muito tempo. Olha aí, doutor, a quantidade, o senhor que acompanha o nosso trabalho aí, a quantidade de ações que nós já conseguimos desenvolver pelo Paraná e também no âmbito legislativo lá no Congresso Nacional. Ainda dizem que uma andorinha só não faz verão. Nós estamos fazendo muita coisa como deputado federal, pelo Estado como um todo e pelo Brasil. Então, se a gente não mudar essa realidade, essa visão sobre a classe política, sobre os políticos, e nós, eleitores, não basearmos a nossa escolha a partir das ideias, da proposta, do caráter, do passado, da índole, dos valores que essa pessoa tem, nós não vamos ver mudanças significativas acontecendo no país. Não é isso, doutor? É verdade, deputado. Tá certíssimo, é isso mesmo. E o que você falou, realmente, você não precisa desses votos, né? Esses votos das pessoas que vêm pedir são da velha política, né? Você é nova política. Então, é isso que você quer, a transformação, e é isso que realmente dá uma esperança para nós, né, de trabalho. Doutor, CPF, CNPJ no material de campanha é obrigatório? Como que é? Tem que ter esses adesivos, o microperfurado que vai no carro. Isso que eu ia falar. Só voltando aí a questão. Então, adesivo pode ir na lataria do carro. Ok. Meio metro quadrado. Nas casas, também, janelas, meio metro quadrado adesivo. Ok. E na parede, pode, doutor?
Tem gente que enche a parede de adesivo, pode? Na legislação não fala isso, fala nas janelas das casas, deputado. Então, né, antigamente o povo até pintava muro, né? O deputado Tava. vai se recordar. Hoje não pode mais isso também. E o povo pagava para pintar o muro de lugar de esquina, né, com o nome do candidato. Hoje não pode mais isso também. Verdade. E tem que ser de forma gratuita, como nós acabamos de dizer. Os adesivos microperfurados, deputado, ele é do tamanho do para-brisa traseiro do veículo. Então, se for um ônibus, pode ser o para-brisa traseiro inteiro do ônibus. Se for um veículo menor, vai ser o para-brisa traseiro. Geralmente, o pessoal padroniza no meio metro quadrado, por quê? Porque você não sabe o tamanho do veículo que vai receber aquele material. Então, para não perder ou para não cortar desnecessariamente, o pessoal já faz um tamanho padronizado, do meio metro quadrado também. Certo. Outra coisa importante, o microperfurado, ele é exclusivamente para ser usado no vidro traseiro. Não pode ser colado na lateral. E em nenhum outro lugar. Ok? Essa é uma regra muito importante. Isso é muito importante, realmente. O pessoal normalmente cola onde der para colar, cola, né, doutor? Inclusive, eu já vi campanhas que o povo colou na lateral de caminhonete, o que era um micro perfurado. Aí não dá, né? Dá tudo errado. Além de você desperdiçar o material, deputado, já está infringindo a lei, porque a pessoa colou dos dois lados do carro. Então já deu meio metro quadrado cada lado, já superou, né, tudo. Então, Bom, complica, né? doutor, o pessoal está antenado aqui, né? O pessoal está acompanhando a live, o pessoal já sabe que agora tem um aplicativo Pardal. Eles vão pegar o aplicativo ali e pode fazer essa denúncia também? Como é que é? Podem fazer. Tira a foto e manda lá onde que estava, o candidato que é, já pode fazer a denúncia já. E quem que paga isso aí, doutor? Quem que vai ser responsabilizado? Vai ser o candidato, né, deputado? Por isso que a gente fala, né, que é importante que o candidato, o pré-candidato, ele tenha uma prova de que ele instruiu a pessoa que recebeu o material a fazer da forma correta, a agir da forma correta. Por isso que a gente fala, faz um recibo de entrega aqui, ó, você recebeu tal material e aqui está escrito o que é, como que você deve aplicar esse material e de que forma você deve usar. Fazendo isso, perfeito, você já provou que como candidato, você cumpriu com a sua função de alertar quem está utilizando aquele material a forma que deve ser feita. E também, deputado, é importante que não é só essa questão de não colocar no lugar certo. Em via pública, em ponto de ônibus, em poste, em nenhum lugar disso você pode colar material de campanha. Você não pode colar adesivo, você não pode colar cartaz, isso é crime também. Então, para evitar tipo de problema, você já coloca lá, ó, é proibido colar em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Esse material deve ser exclusivamente usado assim, assim, assim. Ó, já dei uma consultoria aqui de graça já. Essa aí é só para quem está assistindo a live hoje aí com o doutor Leonardo Gonçalves aí pelas redes sociais, né? Pelas minhas redes, as redes do doutor. Muita gente acompanhando, participando. Doutor, agora, e o outdoor? Pode ou não pode usar o outdoor nas eleições? Outdoor não é permitido mais, deputado. Até um tempo atrás era permitido, né? Hoje não é mais. Inclusive, se houver a publicação, pode vir uma multa de 5 a 15 mil reais. Que, como a gente já falou, vai ter que ser pago pelo patrimônio do candidato. Não é do partido, não é fundo partidário, nada. É pago pelo próprio candidato. Tá certo. Ó, doutor, uma pergunta sobre o aplicativo aqui. Esse aplicativo Pardal pode ser usado em outras ocorrências que podem acontecer durante a campanha? Sim, podem ser usados. Por exemplo, a pessoa foi lá, verificou que estava acontecendo um showmício, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Pode ir lá denunciar também. Além do Pardal, deputado, também existe o site do Ministério Público Eleitoral, que a pessoa pode fazer a denúncia diretamente lá, ou ela pode procurar o Ministério Público da sua localidade para fazer a denúncia. Também é permitido, também dá para fazer dessa forma. Deputado, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Doutor Edmilson mandou, parabéns ao deputado doutor Leonardo, live top. Obrigado, doutor Edmilson. O doutor Edmilson sempre acompanha a gente aqui no Papo Eleitoral, deputado. Legal, legal. Obrigado, Mais doutor. uma aqui, deixa eu ver. Carro de som é permitido para fazer propaganda? Daqui a pouco eu vou responder essa pergunta. Vamos seguir a ordem aqui. Eu já respondo essa pergunta.
Legal, legal. Vamos lá, então. Doutor, um outro questionamento aqui. Como que fica a questão da propaganda aí com carro de som, né? O mini trio, aqueles mini trios que sempre são utilizados aí na campanha e outros instrumentos aí de som. Deputado, a gente teve uma alteração, né, essa alteração que não abrangeu as eleições de 2018, vai abranger agora as eleições de 2020, que é a seguinte: nós temos 3 classificações. Existe o carro de som, que é aquele carro que tem um som de potência de até 10.000 watts. Nós temos o mini trio, que é o veículo que tem potência de som de até 20.000 watts. E nós temos o trio elétrico, que é aquele que tem um som de potência superior a 20.000 watts. Correto? Os dois primeiros, nós vamos poder usar no quê? Em carreatas, passeatas, comícios, reuniões. Apenas nessas possibilidades. Não é mais permitido que o carro de som fique circulando na cidade, passando o jingle do candidato e fazendo propaganda eleitoral. Acabou? Okay? Acabou isso. Não é mais permitido se fazer propaganda eleitoral dessa forma. Então, o carro de som, o mini trio, só serão utilizados nas seguintes situações: carreatas, passeatas, caminhadas, durante reuniões e comícios. Ok? E daí pode colocar o jingle? Pode. Durante essas situações, pode colocar. Mas é importante que vocês também saibam o seguinte: nesse trajeto das caminhadas, das passeatas, das carreatas, não pode se passar nem a 200 metros de escola, de hospital, de biblioteca pública, igrejas. Não pode passar a 200 metros desses lugares. Então, quando vocês forem planejar qual será o caminho que vai passar esses lugares, tem que pensar se tem escola, se tem igreja, se tem hospital, se tem biblioteca pública. E tem outros lugares lá que está definido na lei, mas basicamente são esses os principais. Ok? E outra coisa importante, deputado: a autoridade policial da cidade, caso ocorra algum desses eventos que nós falamos, ela deve ser notificada com 24 horas de antecedência, para tomar conhecimento de que vão acontecer esses eventos. Perfeito. Agora, deputado, mais um adendo. Na legislação prevê a possibilidade de utilização do trio elétrico. Voltando, o trio elétrico é o que tem potência superior a 20.000 watts. O trio elétrico pode ser utilizado apenas e somente nos comícios. Em momento algum não pode mais, doutor. Nem nas carreatas não pode. Não, trio elétrico nas carreatas não pode. Somente e unicamente nos comícios, trio elétrico. Tá certo. Tem umas dúvidas aqui, deputado. Deixa eu abrir aqui. Ainda não temos CNPJ. Já posso colocar meu número nas redes sociais? Você ainda não pode colocar, porque ainda não é dia 27, né? A campanha só começa dia 27, né, deputado? Segura. Antes disso, você não pode colocar. Aproveita a pré-campanha. Aguenta, coração. Aguenta. Depois de amanhã, hein, deputado? Já tá chegando, hein? Tá chegando, mas segura. Aguenta firme aí, senão pode dar alguma zebra aí no meio do caminho. Então, deputado, se o pessoal tiver dúvida, pode mandar aqui embaixo, nesse quadradinho com ponto de interrogação, que a gente responde aqui. Acho que ficou clara a questão do carro de som, do trio elétrico, do mini trio, né, deputado? Ficou bem claro aí. Acho que... E a questão do showmício, doutor? Então, deputado, isso já era uma coisa que já era proibida, né? O que é o showmício, né? O povo não entende muito bem, mas vamos explicar aqui. O showmício aqui, não sei se vocês lembram, antigamente, né? Os candidatos a prefeito chamavam lá, ó, milionário José Rico, para tocar no comício, para chamar gente, etc. Gente, isso faz muitos anos já, muitas eleições que não é permitido mais. Você não pode convocar artistas ou pessoas conhecidas,
para participar do seu comício como forma de entretenimento. Não pode se fazer isso. Faz muitos anos já, muitas eleições que não é permitido. Então, gente, se você fizer isso, isso pode ser um problema para a sua campanha, porque pode gerar um abuso de poder econômico, pode gerar um desequilíbrio na eleição, e se houver alguma denúncia, ou até o Ministério Público verificando que existe esse tipo de prática, pode entrar com uma ação, né, de investigação judicial eleitoral contra o candidato, e ele pode perder, pode ter cassado seu registro de candidatura por conta disso. Com certeza. Tem uma pessoa mandou no comentário aqui uma pergunta. Ó. Se o candidato tem um comércio, ele pode entregar esse santinho para seus clientes? Eu entendo que sim, deputado, eu não vejo problema, desde que ele não dê nada, né? Só entregue o santinho. Se é o comércio dele, não vejo nenhum problema em relação a isso. A Selma está perguntando aí, e o impulsionamento nas redes sociais, doutor? O impulsionamento nas redes sociais é o seguinte. Primeira coisa que o pré-candidato tem que ter feito, se não fez ainda, já está atrasado, ele tem que pedir uma autorização. Ele tem que fazer um processo dentro das redes sociais, seja o Facebook ou seja o Instagram, para conseguir uma autorização para veicular propaganda eleitoral. Por quê? Porque nessa propaganda eleitoral, segundo estabelece a legislação, tem que ter um selo lá, falando, ó, propaganda eleitoral, pago por, e tem o CNPJ do candidato. Entendeu? A pessoa tem que fazer esse trâmite. Depois disso, ela pode fazer, depois do dia 27, ela pode fazer o impulsionamento das suas candidaturas, né, pelas redes sociais. Ontem, deputado, eu fiz uma live com uma amiga que é especializada em marketing digital. Quem quiser, tiver interesse, quiser assistir, tá salvo aqui no IGTV do meu Instagram, do Papo Eleitoral. Então, recomendo que você assista. Nós falamos sobre propaganda eleitoral na internet naquela live. Legal. E se o deputado quiser, a gente pode fazer uma live depois só sobre propaganda eleitoral na internet também. Bacana. Se achar conveniente. Acho que é legal, doutor, porque tem muita gente com medo aí, ainda mais nessa questão da pandemia, né? Não sabe como que vai ser a reação dos eleitores. Então, é uma dúvida aí sempre presente junto do pessoal, também ter essa expertise para utilizar as redes aí nesse momento. Sim. Doutor Leonardo, mais uma pergunta aqui. Como que fica a questão das bandeiras, né? Como que fica a questão das bandeiras? Depois eu vou dar um testemunho aqui das bandeiras aí nas minhas campanhas. Mas como que fica essa situação aí agora, doutor? Bom, deputado, o candidato ele pode colocar a bandeira, né, em via pública. Desde que ela seja móvel, ou seja, ela não atrapalhe o trânsito e nem o andamento dos pedestres. Isso pode. Tiveram pessoas, até o pessoal da sua equipe, deputado, me procurou, né, esse ano, para perguntar se ouviu falar daquelas wind flag, que eles chamam. Que é aquelas bandeiras que o pessoal está usando muito em comércio, que ela fica bonita, né, ela é bem estilosa, assim, tal. Se poderia usar. Eu fui aprofundar e fiz uma pesquisa bem longa sobre esse caso, e eu achei uma jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal que permitia ao candidato utilizar esse tipo de bandeira na campanha dele, tá? Desde que não atrapalhasse o trânsito e nem os pedestres. A chave dessa questão é que essa bandeira, por conta do vento, ela pode cair. E se cair na via pública, pode gerar um risco para os carros que estão ali passando, para os pedestres que estão ali passando, etc. Então, nessa jurisprudência, o tribunal colocou um limite de localização. Então, essa bandeira tem que ser colocada no máximo, no mínimo 3,50 metros da via pública, para que, se no caso dela cair por conta do vento, não venha ocasionar um acidente, etc. Então, tem que se atentar a isso, né? Tá certo. Tá certo. Eu ia falar, doutor, aqui das bandeiras, né? Eu lembro bem aí na minha primeira campanha, e tinha um comício na cidade de Cornélio Procópio. E era praticamente um dos primeiros comícios que eu participava como candidato aí na minha vida.
Certo. Não tinha recurso para quase nada aí de material de campanha, né? Eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo André, lá de Curitiba. O André, ele confeccionou algumas bandeiras e doou para a minha campanha. Na verdade, eram 10 bandeiras. Eram as bandeiras que eu tinha, ele doou 10 bandeiras. Então, assim, você era quase que um tesouro, né? Cada uma das... Aham. Não podia perder de jeito nenhum. Então, a gente pegou aquelas bandeiras e daí no começo, para dar aquela impressão de que tinha volume, tinha muita gente ali me apoiando, então nós traçamos uma estratégia de se espalhar no meio ali daquelas pessoas que estavam participando. E daí, na hora que eu fui falar, o pessoal, todo mundo levantou as bandeiras ali para dar aquela imagem ali de que tinha, de fato, muitas pessoas ali me apoiando, né? E foi uma estratégia que deu muito certo. Eu saí daquele dia, aquela tarde, muito aplaudido lá, muita gente que não me conhecia passou a me conhecer naquele dia. E foi uma experiência aí muito interessante aí que eu trago essa recordação aí bem viva aí da minha primeira campanha, em 2014. E agora, doutor, essa situação das bandeiras nos comícios, liberado. Sim, bandeira no começo liberado. Como diz a legislação, deputado, a bandeira ela tem que ser móvel, né? Você não vai pegar uma bandeira, vai fixar, né, na calçada da cidade e você nunca mais vai tirar, né? Isso não pode, mas se ela for móvel, né? Móvel que a legislação diz, deputado, é você colocar às 8 da manhã e tirar no início da noite, entendeu? Isso dentro disso é permitido. Tá certo. Deputado, tem umas perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Não pode ser nas duas laterais do carro, meio metro de adesivo? É, só um lado então. É isso mesmo, Paulo. É isso mesmo. O adesivo, ele é meio metro na totalidade da lataria do carro, tá bom? Mais uma aqui. Meu registro vai sair lá por terça-feira. Já posso colocar número 100 CNPJ no Facebook? Sim, você pode colocar. A partir do dia 27 você pode colocar. No Facebook, o impulsionamento é independente do material impresso, pessoal. São duas coisas distintas, tá? Então dá para você fazer sim. Manda lá, deputado. Estamos aqui, vai. Vamos lá, doutor. A gente está justamente falando aí, né, dessa questão desse momento atípico que nós estamos vivendo aí por conta da pandemia, essa questão das redes sociais, né, que essas lives aí estão bombando, né? Você entra agora no Instagram, tá todo mundo fazendo live. Tem live aí para todos os gostos, para todos os públicos. Tem professor de educação física fazendo live, tem professores aí fazendo live, enfim, tem live para todos os temas aí. Nós também temos utilizado esse instrumento para prestar conta do nosso trabalho, para interagir aqui com outras lideranças de várias regiões, assim como estamos fazendo com o senhor no dia de hoje. Agora, se a gente for ficar falando aqui de rede social, vamos ter que ter mais umas 2 lives. Então, com certeza, nós vamos ter que já fazer mais uma, viu, doutor? Então, tem dois temas, deputado, que eu queria falar, que é esse daí, e também falar, deputado, sobre o que cada cargo pode fazer e como o eleitor deve cobrar depois das eleições. Isso é fundamental. Nós vamos fazer essa live, doutor, com o intuito, vamos pensar em algo de provocar o eleitor a partir dessa live fazer essas perguntas aos seus candidatos. Perfeito. Porque assim ele sabe que se o candidato não souber responder, já não é um bom candidato. Não precisa dizer mais nada, né? Vai procurar outro. Procure outro enquanto dá tempo. Para não ser surpreendido depois. Doutor, como que está a questão dessa... vamos falar aqui de forma mesmo que superficial aí, essa questão das lives, né? Como que tá as regras para a realização dessas lives agora no período da campanha? Muita gente me pergunta sobre isso, né?
Como que está essa situação agora? Então, deputado, a gente teve um julgamento recente, não foi um julgamento na realidade, foi um... na Justiça Eleitoral é permitida que qualquer interessado faça um procedimento que chama procedimento de consulta. Então, se o eleitor ou se o candidato, o pré-candidato tem alguma dúvida, ele pode fazer uma consulta para o Tribunal Superior Eleitoral para sanar essa dúvida. E uma dessas dúvidas foi inclusive do partido PSOL, deputado, se seria possível, já que na legislação não diz nada, a participação de artistas em uma live de candidato. Ok? E parece que eles iam chamar alguns artistas aí da Globo para participar de uma live do Boulos e da Luiz Erundina, né? Da Erundina, que são pré-candidatos a prefeito de São pré-candidato a prefeito e vice de São Paulo. E aí, o que o Tribunal Superior Eleitoral respondeu? Falou assim, olha, da mesma forma que é proibido você fazer o showmício, ou seja, você chamar artistas para participar de um comício como forma de causar interesse nas pessoas ou gerar um entretenimento, da mesma forma será proibido para as lives. Então, assim, o que é proibido? Eu recebi muita pergunta disso, viu, deputado, inclusive. Muita gente falou assim, mas eu não vou poder mais fazer live, não sei o quê. Não, gente, vocês podem continuar fazendo live. Você só não pode chamar um artista, um humorista, um cantor, um pregador muito conhecido para participar da live com você durante a campanha. Porque isso pode gerar um entretenimento para o eleitor. E isso, essa questão do entretenimento, gera um desequilíbrio na eleição porque favorece um candidato em detrimento de outro, né? É essa a instrução que a gente dá. Agora, se você for fazer uma live falando sobre questões políticas, você pode fazer, falando sobre seus posicionamentos políticos, você pode trazer um especialista de alguma área, de alguma coisa, de algum conhecimento, de alguma área científica para falar na sua live, você pode. Então, assim, isso é permitido. Você só não pode chamar artistas, tudo que gera entretenimento vai ser proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora, convidar outros políticos, sem problema. Sem problema, deputado, pode chamar. Não há problema. Deixa eu ver uma pergunta aqui, deputado, que fizeram. Nosso amigo aqui, ó, Beto Cambará. Um abraço, Beto. Pré-candidato a prefeito, vereador aqui na cidade de Londrina. Inclusive, acho que vai ser um bom candidato aí. Ele pergunta assim, onde pega a autorização para impulsionamentos nas redes sociais? É o seguinte, Beto, você tem que entrar no Facebook e no Instagram, lá na parte de ajuda tem os passos que você tem que fazer, mas vou falar aqui resumidamente. Você vai ter que eleger uma pessoa para ser o administrador da sua página, do Facebook, do Instagram, e essa pessoa vai ter que mandar os documentos pessoais dela, comprovante de residência, e aí submeter esse cadastro à aprovação. Depois que tiver a aprovação, você vai receber um e-mail havendo a tua aprovação. E aí você vai ter que fazer o recolhimento do impulsionamento, geralmente por boleto, como nós fizemos, né, deputado, na sua campanha, no nome dessa pessoa. E você vai pagar esse boleto com o dinheiro da sua conta da campanha. É assim que faz, tá bom? Se tiver alguma dúvida, manda depois no inbox para mim, que daí eu respondo, tá? Olha, muito bom, viu, doutor Leonardo? Muito bom. Acho que em pouquíssimo tempo aí, ó, quanta coisa, quanta informação, uma enxurrada aí de informação para todo mundo, né? Para o eleitor e para os candidatos que nesse momento estão se preparando aí para participar do processo eleitoral. Já fiquem atentos aí que os meus seguidores aqui agora estão afiados, né? Me ajuda a fazer o resumo aí da live, doutor, até para que o pessoal possa se sentir ainda mais motivado em compartilhar, assistir de novo, divulgar. Tem uma pergunta para você aqui, ó. Deputado, fundo partidário é realidade para campanhas municipais? Você que manja aí. Fundo partidário. As campanhas podem receber o fundo partidário, o fundo eleitoral de campanha. Nós temos uma coisa é o fundo partidário, que é um recurso que todos os anos aí os partidos recebem. Então, isso é depositado na conta dos partidos
e eles podem utilizar para as despesas aí do partido, que existem mensais, e o recurso que vai sendo acumulado pode ser utilizado agora nas campanhas também. Depois tem o fundo eleitoral, que é um outro recurso específico criado apenas para esse momento do processo eleitoral, que pode também ser utilizado nas campanhas. E além disso, a pessoa ela pode receber doações também de campanhas, ela pode receber doações. Agora, tem um limite, tem regras. A gente já falou disso na outra live, né, doutor? Sim, Com já certeza, falamos já. lives aí que já deve ter orientado o pessoal também. Isso já está no seu canal aí que o pessoal pode acompanhar. Então, tem regras, tem limites, de acordo com a arrecadação de cada pessoa, que foi comprovada aí no ano anterior. Então, O deputado, oi, só para complementar a sua resposta aí, deputado, uma coisa, acho que o intuito da pergunta aqui do colega aqui foi no seguinte sentido, assim, vem mesmo esse recurso? Na verdade, né, deputado, não depende do candidato, depende do partido mandar, né, deputado? com certeza, depende do partido mandar. Depende também, né, doutor? O senhor entende muito bem disso. Do partido estar com as suas contas regularizadas, Sim, né, perfeito. com as suas certidões todas em dia, porque pode, inclusive, o partido estar impedido de receber recursos aí, inclusive do próprio fundo partidário nesse momento. Então, às vezes, pela não prestação de contas, certo, doutor? Sim, perfeito, é isso mesmo. Então, assim, depende de vários fatores para que esse recurso possa chegar na ponta e, de fato, contemplar as candidaturas aí, tanto a vereador como a prefeito, independente do partido. Então, quem controla isso? Quem controla essa distribuição? Cada partido, através das suas executivas nacionais, tem o controle desse recurso. E cada partido estabelece aí os critérios para distribuição desse recurso por cidade, por município. Então, assim, depende muito também do presidente do partido local ter esse contato, ter essa articulação com o presidente estadual, com alguém aí da executiva nacional do partido. Enfim, independente qual seja o teu partido, não existe garantia nenhuma de que o recurso do fundo vai ser destinado para a tua cidade, tá? Ou para a tua campanha. Então, fiquem atentos nisso aí, porque eu só relaxaria quem está esperando o recurso do fundo partidário na hora que de fato caísse aí o recurso na conta. Caso contrário, já procure aí outros caminhos de financiamento para a sua campanha. Deputado, tem mais uma pergunta que aí eu vou responder. Todos os vídeos e fotos no Facebook a partir do dia 27/9 tem que ter o CNPJ ou pode ser só o número? O Anderson, não há necessidade dos materiais digitais. O que a legislação prevê é que os materiais impressos deverão ter o CNPJ, a tiragem e o CPF ou CNPJ de quem fabricou, tá? Na internet, os únicos que vão ter que ter o CNPJ, mas daí é um selo que a própria rede social vai prover para você, são aqueles conteúdos que são impulsionados, tá bom? É assim que funciona. Inclusive, né, deputado, só para falar aqui que você votou contra o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né? Com certeza, com certeza. E quase derrubamos. Por 14 votos, nós não derrubamos. Faltou pouco. Fundo de mais de 2 bilhões, né, deputado? São mais de 2 bilhões aí, só do fundo eleitoral, né? Fora o fundo partidário. A Mi que está perguntando aqui, mas eu não posso só postar minha arte do Santinho no Facebook? Você pode sim, depois do dia 27. Aguenta firme, hein, pessoal? Posta agora da pré-campanha. Aproveitem a pré-campanha enquanto ainda temos tempo, né?
Eu falo que essa mudança, doutor, eu confesso que no começo eu inclusive votei nessas mudanças, eu tive um pouco de receio. Inclusive porque a minha campanha, o meu formato de fazer campanha é muito no corpo a corpo, no olho, no boca a boca, no tete a tete. Então, quanto mais tempo a gente tem para poder fazer essa propaganda, então eu entendia que era melhor. Então eu tinha um pouco de receio e de medo, né? Porque com a redução desse prazo em que você pode divulgar o número, em que você pode de fato pedir voto, em que você pode bater o martelo e dizer sou candidato, né, a vereador e prefeito, ou a deputado, deputado estadual, deputado federal. Então eu particularmente entendia isso como algo que poderia prejudicar não só a minha candidatura, como outras candidaturas semelhantes à minha, né, que são candidaturas aí com pouca estrutura, mas com mais corpo a corpo, olho no olho, né, o trabalho aí que é o que de fato dá resultado. Então, doutor, mas agora participando desse processo eleitoral já em 2018, eu vi que não. Eu vi que a pré-campanha ela veio aí como uma oportunidade muito grande para os pré-candidatos, porque, de certa forma, você pode aí fazer quase tudo, né? Não tudo. Então, controlem aí os ânimos, né? Mas você É, pode fazer muitas coisas que antes era proibido, né? Então, agora você consegue fazer, sim, uma boa apresentação, uma boa preparação, né, para esse processo, aproveitando bem o tempo. E quando chega essa reta final, daí você já está com o processo bem articulado e bem organizado. verdade, deputado, isso que você falou aí, porque de um lado, deputado, eles diminuíram, né, há duas eleições, diminuíram o período da campanha. Por outro lado, eles abriram a oportunidade de se iniciar uma pré-campanha que a pessoa pode se mostrar. Gente, tudo que está previsto lá na legislação, eu falo, pré-candidato tinha que ter decorado o artigo 36A da Lei 9.504, que prevê as condutas permitidas na pré-campanha. Gente, tem muita coisa que você pode fazer. E você vê quase nenhum candidato fazendo. Quase nenhum candidato fazendo. E não é por culpa nossa, viu, doutor? Porque a gente fez uma live aí alertando o pessoal há bastante tempo atrás aí, alertando todo mundo, né? É verdade. Alertando. Inclusive, a melhor live que eu fiz até hoje em relação a essa parte de campanha foi a que eu fiz com o deputado, que foi aquela Os Passos para o Sucesso. Quem não assistiu ainda, tá aqui salvo no meu Instagram. Vai lá e assiste. Eu e o deputado comentamos, inclusive, ela deu mais de uma hora. A gente teve que. Caiu a live, a gente teve que entrar novamente, né, deputado? Porque É foi tão importante, foi tão comentada que caiu até, é né? verdade. É verdade, foi muito boa mesmo. Mas tem mais uma pergunta aí, né, doutor? Tem. Tá aqui, o enfermeiro Anderson Lima tá falando, ó. Pelo que entendi, o que for gasto no Facebook e Instagram temos que colocar nos gastos de campanha. É isso mesmo, você tem que lançar lá. O Facebook ele faz uma nota fiscal eletrônica para você quando você faz o impulsionamento. Então você pode juntar isso na sua prestação de contas. Beleza? Ó, o Leandro Santos. O Leandro Santos. rótulo do Facebook é obrigatório ou podemos inserir o CNPJ manualmente? Não, o rótulo do Facebook e do Instagram é obrigatório. Deputado, vai cair a nossa live, ó, tá? Falta 25 segundos. Opa! Opa, Legal, deputado, doutor. voltamos. 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 Conseguiu ler aquela última pergunta, doutor? Era sobre o rótulo do Facebook, né? Isso, Se é isso. obrigatório. Gente, é o seguinte, o rótulo, ele é fornecido pela própria plataforma. É obrigatório você ter o rótulo e para você ter esse rótulo, você tem que fazer esse cadastro. Eu já fiz uma live falando sobre isso aqui. Quem quiser, busca aqui depois, né, no meu Instagram. No IGTV tá salvo, tá? Mas é obrigatório que tenha esse rótulo. Inclusive, deputado, neste ano, as plataformas vão disponibilizar para os seus usuários que não queiram receber perguntas, que não queiram receber propaganda eleitoral, a pessoa vai poder bloquear no Instagram dela, no Instagram e no Facebook dela. Então, é importante que tenha. Entendi.
Entendi, ó. Ele falou aqui, ó, perguntei do rótulo porque precisa de site. Então, aí o site, você pode usar o site que você já tinha, né? Como no caso do deputado Diego, na eleição de 2018, já usou. Olá, pessoal, quem que tiver pergunta, pode mandar aqui embaixo que eu vou respondendo, né? Falei com o nosso prefeito sobre você. Realmente é diferenciado. Parabéns. Obrigado, obrigado. Bom, não sei se estava falando de mim ou do deputado, mas mesmo assim, obrigado. Eu acho que o deputado caiu. É, acho que ele caiu. Ele não está aqui na nossa live. Enfim, ele deve voltar aqui, pessoal. Mas respondendo a pergunta aí do colega, nós tem que fazer essa verificação. Lá na parte de ajuda, né? do Facebook, tem a possibilidade de você entender, né? Quem tiver dúvida depois, quiser algum auxílio, a gente pode mandar aí para vocês. Manda um inbox que a gente pode mandar para vocês aí. Realmente acho que o deputado caiu, eu não sei se ele tá online, né, novamente. Ah, voltou. Voltou. Vamos lá. Ok, vamos lá. Obrigado, Mick. Obrigado pelo elogio. Se gostou da resposta, dá um curtir aqui. Voltamos, deputado. Voltei, voltei. Deputado, vamos então fazer o encerramento? Ô, Acho doutor, que você... fazer o encerramento aí, mas o Leandro Santos que estava comentando aí, só para aproveitar aqui é o nosso pré-candidato lá na cidade de Santo Antônio da Platina, viu? Ah, legal. É um jovem aí na política aí, primeira eleição dele, promete, viu? Esse eu conheço. Esse eu conheço. Da Que cidade ali de legal. Piá, hoje está em Santo Antônio da Platina. A esposa dele aí vamos dizer aí, praticamente a minha madrinha aí na fé. É aquela pessoa que insistiu, 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 até que teve um dia que, de tanto ela falar, eu resolvi dar ouvidos às palavras dela e fui a um grupo de oração dentro da Igreja Católica. E olha o que Deus fez comigo, doutor. Que Olha bênção, onde eu estou deputado. aqui. Então, confio muito no Leandro aí. Olha o Leandro aí, ó. Leandro Santos, pré-candidato a vereador em Santo Antônio da Platina. Promessa para Santo Antônio da Platina. Santo Antônio merece aí um candidato aí desse nível do Leandro. Competente, inteligente, preparado, professor, capacitado, um homem de fé. Tem uma mulher aí de fé também do lado, enfermeira, uma profissional aí de alto nível. Conheço, esse aí eu coloco a mão no fogo, viu, doutor? Isso aí é importante, hein? Aí eu botei fé aí. Leandro Santos, pode gravar esse nome aí, que vai longe. Isso aí vai longe. Isso aí não. Vereador vai ser pouco. Pode escrever isso aí. Só Deus quiser, Deus abençoar ele aí, fazer uma boa trajetória. E já fico feliz que ele está aqui acompanhando a live aí, já tá afiado agora para não cometer nenhum deslize aí, dá tudo certo no processo eleitoral dele aí em Santo Antônio da Platina. Amém. Vamos trabalhar para ele ser o mais votado em Santo Antônio da Platina, se Deus quiser, o pré-candidato Leandro Santos. Amém. Deus abençoe. É Então, isso aí. deputado, vamos fazer o fechamento aqui da live? Ô, doutor, eu gostaria que o senhor fizesse aí um resumo, me ajuda aí a fazer o resumo dessa live para o pessoal compartilhar aí, ó. Nós falamos do Pardal, que o pessoal tá lascado agora porque a gente divulgou o Pardal aplicativo. Entendeu? Doutor, no dia das eleições o senhor vai votar e vai acontecer aquilo que nunca aconteceu antes na história. A rua vai estar limpa. Porque Amém. o pessoal vai estar tudo com medo do Pardal aí que nós estamos divulgando hoje aqui. E o pessoal vai compartilhar, vai nos ajudar a divulgar ainda mais. Amém.
Vamos lá, nós falamos do pardal, nós falamos aí da... Me ajuda, doutor. Falamos do santinho, dos materiais impressos que não tem limitação de tamanho e nem de tiragem, Muito tá? bom. Então, santinho, folder, jornal, tudo que você for fazer para divulgar, que seja só apenas impresso, não seja adesivo, seja apenas impresso, não tem limitação. Nós falamos dos adesivos de residência, meio metro quadrado, deputado. De veículo, lataria, meio metro quadrado, inclusive se for colado junto, no máximo meio metro quadrado. O adesivo micro perfurado, que ele é exclusivamente para o para-brisa traseiro do veículo, pode ser no tamanho do para-brisa, da totalidade do para-brisa traseiro. Se for um ônibus, vai ser o tamanho do para-brisa traseiro do ônibus. Se for um carro, pode ser o tamanho do carro. Nós falamos sobre a questão de não se jogar o santinho ou material de campanha nas ruas, ou colar em parada de ônibus, colar em poste, essas coisas não pode, não é permitido, ok? E falamos das multas eleitorais, falamos que não é possível se fazer outdoor, é proibido fazer outdoor. Falamos sobre a questão dos carros de som, que ficar passando na cidade com jingle não é mais permitido, só é permitido em carreata, passeata, caminhada, reunião e comício, ok? E no Então nós falamos WhatsApp, das diferenças. Oi? posso ficar mandando para todo mundo lá no WhatsApp, doutor? O que é? O jingle? Pode, perfeitamente, não tem problema não. Isso você pode. Inclusive, eu dou uma dica aqui, essencial. Gente, vocês querem ter sucesso nessas eleições? Vocês têm que usar o eleitor de vocês ao seu favor. O que está acontecendo de transformação agora? Santinho digital. O deputado já ouviu falar da realidade aumentada? Já ouvi falar. Deputado, eu vi um pessoal divulgando um santinho na internet. É o santinho aqui. Aí o eleitor vem e mira a câmera do celular dele no santinho, começa a aparecer um vídeo do candidato falando. Fantástico. As propostas dele e tudo. Uma coisa que pode ser mais barata que você imprimir uma quantidade imensa de santinhos e talvez seja mais efetiva. Outra coisa, deputado, utilizar o leitor ao seu favor. Fazer um santinho eletrônico clicável. A pessoa vê nela, pode compartilhar no WhatsApp para os contatos dela e ainda a pessoa pode clicar no santinho e tem os links das suas redes sociais, do seu canal do YouTube, do seu Instagram, do seu Facebook, do seu site, tudo isso. Ficou a dica aí, tá? Fica a dica aí. Bom, aí nós falamos sobre live, que as lives são permitidas, desde que não sejam live mícios, né? Ou seja, não gere um entretenimento para o eleitor. E a questão das bandeiras, nós falamos das bandeiras, que é permitido, desde que ela seja móvel, não atrapalhe o trânsito, nem o tráfego de pedestres. E acho que foi isso, deputado. Acho que, é isso para aí. fechar, pessoal, vocês têm que ter o seguinte em mente. A sua equipe é o seu exército. Vocês têm que instruir eles muito bem da forma de se utilizar o material e de se aplicar o material. Tanto para evitar desperdício, como para evitar o crime eleitoral. É basicamente isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, pessoal, na verdade foi mais que uma live, né? Foi uma aula aqui do Dr. Leonardo, foi uma consultoria jurídica, foi tudo. Parabéns aí, doutor, pelo trabalho brilhante, viu? Eu Obrigado, já falei então. isso uma vez, eu tenho certeza que vou ver ainda o senhor aí muito longe pela competência, pela dedicação, pelo empenho. E o nosso país precisa aí, com certeza, de bons profissionais como o senhor e que, além disso tudo, pensa no ser humano, pensa no próximo. Eu já disse isso também. O que o senhor está fazendo aí nesse perfil Papo Eleitoral, olha, não tenho conhecimento de nenhum outro. Não tenho, eu desconheço. Porque o que o senhor está fazendo gratuitamente, eu não tenho conhecimento. Tem aqueles que fazem, mas já no finalzinho ali já deixa a dica ali para, se quiser saber mais, tem que... O senhor está indo muito além disso, está fazendo de fato um ato aí social,
né, para ajudar aqueles que talvez não vão ter condições aí de ter essa boa instrução com um advogado eleitoral. Parabéns, doutor. Parabéns mesmo aí pelo trabalho. E torço aí para que todos que assistiram a live nos ajudem aí a compartilhar, divulgar, porque são informações aí extremamente importantes para o Brasil todo. Tá atento, vamos participar do processo eleitoral, vamos escolher bem nossos representantes, vamos escolher bem nossos candidatos. Já falei para vocês, daqui a pouco eu vou estar divulgando aqui também os meus candidatos. Vão ser poucos, mas vamos ter alguns candidatos que nós estamos apoiando aí no Paraná. Então, faça essa busca, né? Avalie, seja crítico, porque o futuro do nosso país está aí nas nossas mãos pelo voto. Essa, na minha opinião, é sim uma arma extremamente poderosa. E o doutor Leonardo, vou até resgatar aquela fala lá para a gente divulgar na propaganda aí dessa live de hoje. A fala do doutor Leonardo lá é que teve muita gente, inclusive, que perdeu a sua própria vida para que eu e você tivesse hoje o direito de votar. Então, não vamos jogar o nosso voto fora, não vamos votar em branco ou nulo, vamos votar consciente, é totalmente diferente. O voto consciente. É isso que nós temos que buscar no nosso país. Obrigado, viu, doutor? Obrigado aí por permitir Ô, aí deputado, eu que agradeço. acontecer. Eu que agradeço a consideração, todos os convites, todos os elogios, né? É uma honra poder participar, né, do seu projeto de política, né, de estar junto com você. É sempre uma honra, deputado. Muito obrigado pelo convite, pela credibilidade que você passa para nós aí. Eu quero que você saiba que você pode contar comigo para o que der e vier, tá? Estamos sempre juntos e vamos ter que marcar mais live aí para falar desses outros assuntos que a gente já comentou superficialmente hoje. Isso, já temos duas, né, doutor? A internet e sim, a segunda aí que a gente vai preparar o eleitor para a escolha dos seus representantes. Ah, essa aí eu vou falar, hein? Essa vai ser boa também, hein? Se a gente só precisa falar menos, que a gente está falando muito, né, ultimamente. É verdade, é verdade. Vamos concentrar aí os temas mais importantes. Obrigado, então tá, deputado. Doutor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Sou muito feliz. Estava falando até para minha avó hoje que como tem gente que nasce para política. O deputado de Garcia é uma pessoa que, além de ser um homem de Deus, é uma pessoa que nasceu para a política. Qualquer lugar que ele chega, ele é o centro das atenções. Ele é uma pessoa extremamente carismática. Deputado, eu vejo os pré-candidatos a prefeito de Londrina e, assim, deputado, sinceramente, você tiraria de letra se caso o fosse alguma vez pré-candidato, porque o carisma que você tem, como as pessoas te recebem pessoalmente, não tem explicação, deputado. Não tem explicação. E eu tenho certeza que é muito melhor que muito pré-candidato que está por aí. Tá? Parabéns aí pelo trabalho, parabéns por tudo aí. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Muita gente me fez, inclusive, esse pedido, né, para que deixasse o nome à disposição. Mas tudo tem a hora, né? A gente que acredita aí muito em Deus, tudo tem a hora, tem um plano de Deus. E eu vivo também um momento aí muito especial aí na Câmara dos Deputados, em que a gente vê, através aí de muita luta, muita dificuldade, não é só dificuldade para fazer live não, viu, doutor? A vida da gente é tudo com muita dificuldade, com muita luta, com muito trabalho. É impressionante, mas o sabor das vitórias ele fica ainda maior, né? Das realizações, das conquistas. E graças a Deus eu estou conseguindo ver muitas coisas que eu sonhei no primeiro mandato se concretizando agora. Então a gente, pelo menos por enquanto, não pode parar. Eu não posso colocar aí esse freio ainda e nessa ação dentro do Congresso Nacional, porque nós estamos conseguindo, graças a Deus,
ajudar muitas vidas, muitas famílias, muitas pessoas em todo o Brasil, não só no Paraná. Nosso mandato está indo aí além, né? Por conta de todas as frentes que eu estou envolvido hoje no Congresso Nacional. Então, obrigado aí pelas palavras. E quem sabe um dia, né? Quem sabe eu terei ainda essa oportunidade, né? Um dia. Não, eu falo, deputado, porque assim, realmente a gente enxerga que você tem uma predisposição, você tem um jeito, você tem uma forma de falar com o povo que poucos têm. Então, fica aí a dica. Obrigado, obrigado. Valeu, gente. Valeu, doutor Leonardo. Obrigado, Valeu, viu? deputado. E a live fica Falou. salva aí, fica salva no canal do Papo Eleitoral. E a gente vai depois subir toda a live aí para a minha página lá no Facebook também. Autorizado, né, doutor? Tá, tá na hora, tá autorizado na hora. Vou subir lá no meu canal no YouTube, Diego Garcia PR. Acompanhe lá. Daqui a pouquinho nós vamos entrar novamente ao vivo aí com o doutor Leonardo, fazendo novas lives aí de interesse público e que com certeza vão ser fantásticas aí para ajudar todos vocês eleitores a fazer as boas escolhas. Um Amém. abraço a todos. Um abraço, deputado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.